Sabe, existe um cheiro muito específico que acompanha a mediocridade corporativa. Não é um cheiro ruim, mas é inconfundível. É o aroma morno de café de máquina misturado com o leve perfume de papel reciclado e odores de desinfetante industrial. É o cheiro de um ambiente seguro, previsível e, ironicamente, caro demais para ser realmente produtivo. Eu o senti por anos, inalei-o profundamente e, por muito tempo, pensei que esse era o ar da ambição. Passei a primeira década da minha vida adulta aceitando a premissa de que a segurança era o bem supremo. Fui treinado para ser um excelente funcionário. Fui aplaudido por cumprir prazos, elogiado por minhas habilidades políticas de navegação nos corredores da empresa e recompensado com aumentos anuais que mal superavam a inflação, mas que vinham acompanhados de um tapinha nas costas e a ilusão de que eu estava no caminho certo. Mas a verdade é que o salário não é uma recompensa, é um tranquilizante altamente eficaz. É a dose semanal ou mensal de morfina que a grande máquina corporativa injeta em você para garantir que a dor da mediocridade seja sempre gerenciável, mas nunca totalmente curada. O salário é, na sua essência mais nua, o preço que o mercado está disposto a pagar para comprar o seu tempo, a sua energia e o seu potencial de criação, e depois controlá-los sob a bandeira da estabilidade. O grande ponto de virada, o momento que realmente me forçou a parar e reavaliar cada decisão financeira e de carreira que eu havia tomado, não foi uma demissão, foi uma promoção. Eu tinha acabado de receber o cargo que supostamente era o ápice da minha jornada naquele setor. Um aumento substancial, um escritório com vista, uma vista limitada, mas uma vista afinal, e o título que parecia justificar todos os fins de semana perdidos e todas as manhãs de segunda-feira cheias de pavor. Fui para casa naquela noite exausto e tentei comemorar. Olhei para os números na minha conta e para o meu horário de trabalho expandido, e em vez de euforia, senti um vazio gelado e paralisante. Percebi que eu havia trocado mais de 40% do meu tempo acordado por um salário que, embora maior, vinha com o bônus de mais responsabilidade e zero controle real. Eu havia escalado a montanha corporativa apenas para descobrir que o pico era o próximo degrau na escada de outra pessoa. Foi nesse momento de profunda frustração e esgotamento existencial que eu finalmente compreendi o abismo mental que separa a pessoa que trabalha para o dinheiro da pessoa que faz o dinheiro trabalhar para ela. E esse abismo pode ser resumido na diferença entre a mentalidade de um funcionário e a mentalidade de Warren Buffett. Não se trata apenas de ter dinheiro para investir. Trata-se de uma arquitetura mental completamente diferente, um sistema operacional distinto para processar a realidade, o risco e, acima de tudo, o tempo. O funcionário pergunta: o que preciso fazer hoje para garantir o meu salário no próximo mês? O empregador, ou o investidor com a mentalidade de Buffett, pergunta: que ativos devo adquirir hoje que continuarão a gerar valor para mim e para o mundo daqui a 10, 20 ou 50 anos? Essa é a fundação da nossa jornada. Queremos desmantelar a hipnose corporativa que nos ensinou a valorizar a liquidez do salário, o dinheiro imediato e garantido, em detrimento da paciência radical e do crescimento exponencial que vem do foco implacável no valor intrínseco. Vamos começar pelo conflito central, o mito da segurança. Cresci ouvindo, como muitos de vocês, que o caminho para uma vida boa era a educação, o bom emprego, a aposentadoria garantida. Essa narrativa é tão profundamente enraizada que questioná-la parece heresia. O funcionário busca a segurança. Ele precisa que o seu empregador o proteja dos altos e baixos do mercado. Ele troca a liberdade de criação pela promessa de um fluxo de caixa estável. Ele se torna essencialmente um ativo de curto prazo no balanço de uma empresa. Mas o que Warren Buffett busca? Ele não busca segurança, ele busca valor, e essa é uma distinção crucial. A segurança é uma sensação subjetiva e frequentemente ilusória, especialmente na economia moderna, onde reestruturações, inteligência artificial e mudanças tecnológicas podem tornar qualquer emprego obsoleto da noite para o dia. O valor, por outro lado, é um conceito objetivo, mensurável, que se sustenta independentemente do humor do mercado ou do seu chefe. Se você está pensando como um funcionário, o seu foco está sempre no seu custo de vida, quanto dinheiro preciso para sobreviver, e na sua renda ativa, o salário.
Se você começar a pensar como Warren Buffett, o seu foco muda para o seu capital intelectual, sua capacidade de aprender e evoluir, seus ativos geradores de renda, aquilo que trabalha por você, e, acima de tudo, o seu fosso econômico pessoal. O conceito de fosso, moat, é talvez a ideia mais famosa e central na filosofia de investimento de Buffett. Um fosso é a vantagem competitiva que protege um negócio dos seus concorrentes, garantindo lucros futuros e crescimento sustentável. A mentalidade de funcionário não tem fosso. Quando você é um funcionário, você está em constante competição com todos os outros no mercado de trabalho. Sua principal vantagem é sua experiência atual, que pode ser rapidamente copiada ou automatizada. Você é um recurso substituível. Quando você adota a mentalidade de Buffett, você para de ver a si mesmo como um recurso e começa a se ver como um negócio. E o primeiro negócio que você deve construir é a sua própria vida. Qual é o seu fosso pessoal? O que você está fazendo para construir uma vantagem competitiva inexpugnável em torno da sua carreira, do seu conhecimento e do seu capital? A maioria das pessoas que recebem um salário ignora essa pergunta, porque elas estão presas na miopia temporal. Elas se preocupam com o lucro trimestral, o bônus de final de ano, enquanto Buffett está olhando para o retorno composto de décadas. Pense na diferença mais gritante na alocação de tempo. O funcionário gasta seu tempo vendendo sua mão de obra, atendendo reuniões, respondendo e-mails, gerenciando o microgerenciamento. O proprietário de um ativo, que é o que Buffett se torna quando compra uma ação, gasta seu tempo alocando capital. Alocar capital é a habilidade suprema. Não significa apenas mover dinheiro, significa decidir onde você vai investir seus recursos mais valiosos: tempo, energia, dinheiro e atenção. Se você pensa como um funcionário, você aloca seu tempo em tarefas que te rendem o salário imediato. Se você pensa como um investidor, você aloca seu tempo em tarefas que constroem valor de longo prazo, mesmo que o pagamento imediato seja zero. É por isso que Buffett pode passar 80% do seu dia lendo e pensando. Ele está alocando o seu tempo para refinar sua capacidade de tomar decisões de capital alocação, que é o ativo mais valioso de todos. O funcionário médio, ao receber um aumento, tipicamente aumenta o seu consumo. Ele compra um carro melhor, uma casa maior ou gasta mais em restaurantes. Isso é a chamada inflação do estilo de vida. O aumento de salário é consumido pelo aumento dos passivos. Ele trocou uma hora de trabalho por um salário maior apenas para usar esse salário maior para comprar mais responsabilidades financeiras que exigirão que ele venda mais horas de trabalho no futuro. É um ciclo vicioso de escravidão de luxo. O investidor, pensando como Buffett, vê o aumento de capital, seja um bônus, um lucro em um investimento ou até mesmo um aumento salarial, não como uma oportunidade de consumir, mas como uma oportunidade de alocar. Cada dólar, cada real excedente é visto como um soldado que deve ser enviado para a frente de batalha para lutar a seu favor, não como um bilhete de cinema para um prazer efêmero. O objetivo não é gastar o dinheiro, é fazê-lo se multiplicar. E aqui chegamos a um ponto de interrupção crucial na nossa narrativa: a ética da compra versus a ética da construção. O funcionário é, por natureza, um consumidor em tempo integral. Ele consome o salário no final do mês, ele consome a cultura da empresa, ele consome as promessas de segurança. Ele é treinado para procurar soluções prontas. Ele quer o fundo de investimento pronto, a estratégia pronta, o curso pronto que lhe dará o atalho. Buffett, por outro lado, é um construtor de valor, e seu processo é dolorosamente simples e lento. Ele não está interessado no que está na moda. Ele está obcecado com o que tem valor intrínseco e durabilidade. Ele busca empresas que são tão bem construídas, com um fosso tão profundo, marcas fortes, custos baixos ou monopólios naturais, que o seu valor continuará a crescer por inércia, mesmo sem a sua interferência diária. Aplica isso à sua vida. Se você é um funcionário, você está constantemente tentando comprar a sua próxima promoção ou seu próximo atalho. Se você é um investidor em si mesmo,
você está construindo um conjunto de habilidades e um portfólio de ativos, sejam eles financeiros ou intelectuais, que são resistentes ao tempo. Este é o momento de reengajamento. Se o seu estômago aperta toda vez que você pensa na sua rotina de segunda a sexta, não é necessariamente o seu trabalho que está te matando, é a sua mentalidade. O desconforto que você sente é o grito desesperado da sua mente proprietária, que sabe que você está vendendo um ativo valioso, seu tempo e potencial, abaixo do preço de mercado, apenas pela conveniência do pagamento imediato. A grande revelação de Buffett que destrói a mentalidade de funcionário é o conceito de paciência radical. O funcionário vive na ansiedade do curto prazo. Ele precisa de feedback imediato, do elogio do chefe, da validação do aumento. Ele opera sob o pressuposto de que o tempo é um inimigo que está sempre correndo contra ele. Buffett opera sob o pressuposto de que o tempo é o seu maior amigo, desde que ele tenha escolhido os ativos certos para investir. A magia do crescimento composto, os juros sobre juros, exige tempo. E a paciência de Buffett não é passividade, é uma atividade altamente estratégica. Ele gasta 90% do tempo dele esperando e 10% do tempo dele agindo decisivamente. O funcionário gasta 90% do seu tempo agindo em tarefas de baixa alocação de capital e 10% esperando o fim de semana. É essa inversão de prioridades que nos leva ao clímax da primeira parte. O funcionário busca a liquidez, o proprietário busca a soberania. Liquidez significa a capacidade de converter rapidamente um ativo em dinheiro. O salário é altamente líquido. Você o recebe e ele desaparece rapidamente nas contas. Mas ao buscar essa liquidez, o pagamento garantido, você perde a sua soberania, o controle sobre as suas escolhas, o seu tempo e o destino da sua energia. A mentalidade de Buffett inverte isso. Ele pode ter ativos que não são líquidos, investimentos em private equity ou ações que ele mantém por décadas, mas esses ativos, ao se multiplicarem silenciosamente, conferem-lhe a soberania máxima. Ele não precisa responder a ninguém, ele não precisa vender seu tempo. Ele tem a liberdade de fazer a próxima grande alocação, ou de simplesmente sentar e ler. Essa é a verdadeira riqueza, o controle. Portanto, a fundação que estabelecemos aqui é: para começar a pensar como Warren Buffett, você deve parar de se ver como um vendedor de tempo e começar a se ver como um alocador de capital. Esse capital, no início, é a sua própria energia e seu conhecimento. Em resumo, a partir deste momento, pare de perguntar: quanto tempo preciso gastar para ganhar X? E comece a perguntar: que ativo posso adquirir ou construir investindo meu tempo e recursos atuais que me renderá 5x no futuro, sem que eu precise estar fisicamente presente. Esta é a transição mental da escravidão salarial para a maestria de ativos. Para progredirmos para a próxima etapa, onde mergulharemos nos princípios de value investing aplicados às suas escolhas de vida, você precisa começar a documentar os seus ativos e passivos mentais. O que você gasta tempo fazendo que está construindo seu fosso econômico pessoal? O que você gasta tempo fazendo que apenas alimenta o ciclo da mediocridade corporativa? Na nossa próxima parte, vamos quebrar o primeiro grande pilar da sabedoria de Buffett: como identificar e investir no valor intrínseco, não apenas no preço de mercado, e como aplicar esse filtro implacável para avaliar sua próxima decisão de carreira, seu próximo investimento e até mesmo seus relacionamentos. Prepare-se para olhar o mundo através de um novo filtro. A jornada para a mentalidade de um bilionário começa com a honestidade brutal sobre o valor real do seu tempo. Aquele primeiro momento de percepção, na parte 1, de que eu estava trocando segurança por mediocridade, parecia apenas a ponta do iceberg. Eu havia entendido o que eu estava fazendo de errado, vendendo meu tempo por uma quantia fixa. Mas a verdadeira transformação exigia entender o porquê Buffett não precisava fazer essa troca e como ele havia construído um sistema que tornava a dependência de um salário não apenas obsoleta, mas fundamentalmente ilógica. Eu estava acostumado a operar sob a lei da gravidade financeira. Buffett, eu percebi, havia encontrado um planeta onde a gravidade era consideravelmente menor.
O segundo gancho que me prendeu a esta nova mentalidade foi a compreensão de que o salário fixo não é apenas um conforto, é uma forma altamente eficiente de anestesia psicológica. Ele alivia a dor da necessidade de tomar decisões difíceis sobre a alocação de capital e tempo. Enquanto o funcionário recebe sua dose mensal de conforto e pode delegar a responsabilidade pela sua estabilidade financeira ao empregador, o investidor, com a mentalidade de proprietário, a mentalidade de Buffett, absorve 100% dessa responsabilidade. E é aí que mora o problema, o conflito central, a aversão humana inata à responsabilidade total. Nós somos treinados desde cedo a buscar estruturas de apoio, a escola, a universidade, o primeiro emprego, o plano de aposentadoria administrado por terceiros. Essa mentalidade terceiriza o risco e, inevitavelmente, terceiriza o controle. Eu me lembro de uma época em que o pico da minha inteligência financeira era negociar um aumento salarial de 5%. Eu passava semanas preparando argumentos, gráficos e justificativas, sentindo-me como um gladiador financeiro vitorioso por ter garantido um pequeno incremento em minha remuneração anual. O que eu não via é que eu estava gastando tempo e energia preciosos, meu ativo mais escasso e não renovável, para regar uma planta que, no fundo, nunca seria minha. O aumento de 5% era, no esquema maior das coisas, irrelevante, pois ele não alterava a estrutura fundamental da minha dependência. Era o custo de oportunidade disfarçado de sucesso. O tempo que eu gastei argumentando por aquele aumento poderia ter sido investido na análise detalhada de uma única empresa, que, se comprada com sabedoria, poderia render 50% ou 100% em 5 anos. A diferença está em onde você direciona sua inteligência, para otimizar a venda da sua força de trabalho ou para otimizar a posse de ativos geradores de renda. Buffett, ao contrário, dedica sua inteligência exclusivamente ao segundo objetivo. Ele não está preocupado em ser o melhor empregado de um mercado. Ele está preocupado em ser o melhor proprietário de pedaços desse mercado. E aqui se abrem os primeiros loops de curiosidade que nos puxam para o cerne da sua filosofia. O que exatamente ele está comprando? E por que ele compra tão pouco? A mentalidade do funcionário ama a diversificação. Somos inundados com um mantra de que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. E para a pessoa que não dedica tempo algum à pesquisa e que está apenas especulando com pequenas quantias de dinheiro que não podem perder, essa é uma regra razoável, uma regra defensiva. Mas Buffett vê isso como uma defesa contra a ignorância. Ele argumenta que a diversificação excessiva, longe de proteger você, dilui o impacto de suas melhores ideias. Ele não está buscando se proteger da perda, ele está buscando maximizar o ganho baseado em convicção profunda. Pense nisso. Se você tem 50 empresas em seu portfólio, você realmente conhece os fundamentos, a gestão, as vantagens competitivas de todas elas? Você se importará se a empresa número 37 tiver um desempenho medíocre? Provavelmente não. Ela é apenas um número, um pedacinho minúsculo do seu risco total. Mas se você tiver apenas 5 ou 10 empresas, cada uma representa uma aposta significativa. Você se torna um parceiro de negócios, não um espectador. E Buffett exige essa intimidade. Ele quer saber se o negócio é tão bom que, se ele fosse forçado a mantê-lo por 10 anos sem poder olhar a cotação da bolsa, ele ainda estaria animado. Essa é a grande diferença entre o foco e a dispersão. O funcionário está sempre buscando o próximo salário, o próximo projeto, a próxima mudança que garanta que o dinheiro continue pingando. Ele tem medo de parar. O proprietário, por outro lado, procura algo que, uma vez adquirido, exija um mínimo de intervenção e continue gerando valor por décadas. É o princípio do investimento concentrado, a verdadeira antítese do pensamento de emprego. Se você tem poucas posições, você é obrigado a fazer sua lição de casa de forma exaustiva. Você precisa ter 100% de certeza antes de apertar o botão de compra. O desenvolvimento dessa mentalidade escalou em mim quando eu comecei a aplicar o que chamei de teste do abandono. Se eu comprasse uma ação ou investisse em um ativo e o mercado fechasse por 5 anos, eu estaria confortável com a minha decisão? O funcionário não pensa assim. O funcionário pensa no próximo ciclo de notícias, na próxima crise, na próxima demissão em massa.
Ele está fixado no curto prazo, porque sua estabilidade depende da continuidade imediata do seu papel. O proprietário, Buffett, pensa em termos de décadas, de fosso econômico, de poder de precificação e da durabilidade da marca. Essa progressão exigiu um pattern interrupt violento na minha própria psicologia. Eu estava tão acostumado à adrenalina do mercado, ao ato de checar cotações várias vezes ao dia, que o tédio da paciência parecia inaceitável. Era como se o meu cérebro estivesse viciado na gratificação instantânea da flutuação. Buffett ensina o exato oposto. O sucesso do investidor é diretamente proporcional à sua capacidade de sentar-se quieto e não fazer nada. A maioria das pessoas no mercado está ativamente perdendo dinheiro porque sente a necessidade constante de se mexer, de fazer alguma coisa. Eu percebi que essa necessidade de ação constante é um resquício da mentalidade de funcionário. Em um emprego, se você não está ativamente trabalhando, você sente culpa. Se você está parado, você está sendo improdutivo e, portanto, dispensável. Transferimos esse medo para os investimentos. Se o dinheiro está parado, ele está improdutivo. Mas para o proprietário, o dinheiro parado na forma de caixa, esperando o momento certo, é uma posição estratégica de poder. É munição seca, pronta para ser disparada quando o mercado, na sua histeria ocasional, oferece um preço irracionalmente baixo para um ativo de alta qualidade. Essa é a verdadeira produtividade silenciosa. O reengajamento neste conceito, o segundo gancho no meio do desenvolvimento, é este. A grande tragédia do trabalhador médio não é o quanto ele ganha, mas o quão pouco ele usa o tempo a seu favor. O tempo é o capital secreto de Buffett. Ele não busca timing no mercado, ele busca tempo no mercado. E a chave para ter tempo no mercado é comprar algo que você realmente não precise vender. Se você tem que vender algo bom porque você precisa do dinheiro, você falhou no planejamento. A aplicação prática do que Buffett chama de margem de segurança ilustra perfeitamente essa mentalidade de proprietário. O funcionário aceita um trabalho com base no salário atual e nas responsabilidades imediatas. O proprietário, ao comprar uma empresa, insiste em pagar um preço muito abaixo do valor intrínseco que ele calculou. Se o valor intrínseco de uma empresa é 10, ele só quer pagar 7 ou 6. Por quê? Porque essa margem de segurança de 30% a 40% é a sua proteção contra a inevitável ignorância sobre o futuro. É o seu colchão contra erros de cálculo e eventos macroeconômicos imprevistos. Quando eu comecei a operar com essa margem de segurança em mente, percebi que eu estava aplicando a mesma lógica às minhas decisões de vida. Eu não estava apenas comprando ativos com desconto, eu estava me protegendo de decisões impulsivas e caras. Eu estava construindo um fosso em torno da minha vida financeira. Essa proteção psicológica é o que permite a Buffett ser o oráculo de Omaha. Ele pode ser paciente quando todos estão em pânico, e ele pode ser ganancioso quando todos estão em medo. Ele tem o luxo da paciência porque a base de seus negócios é sólida e foi comprada com margem de segurança. Isso nos leva ao clímax da revelação, algo que transcende a mera compra e venda de ações. O verdadeiro momento em que a mentalidade de Buffett se instalou foi quando eu entendi que a diferença fundamental não era apenas sobre o dinheiro que eu gastava ou investia, mas sobre o sistema de valorização que eu estava usando. O funcionário usa uma pontuação externa para medir o sucesso. O quanto ele foi elogiado na reunião, qual é o tamanho do seu bônus em comparação com o colega, qual é o título de seu cargo. Ele busca validação externa. Buffett, desde muito jovem, defendeu a ideia da pontuação interna. Sua medida de sucesso é se ele está vivendo de acordo com seu próprio código de conduta, se ele está sendo racional, se ele está fazendo as coisas certas, independentemente de Wall Street ou do público concordarem. O funcionário fica devastado se o mercado derruba sua ação favorita, porque a pontuação externa dele está sendo punida. O proprietário que usa a pontuação interna vê a queda como uma oportunidade. Se o valor intrínseco da empresa não mudou, mas o preço caiu drasticamente por causa do pânico irracional do mercado, isso é um presente. O preço não importa, desde que o valor do negócio permaneça intacto. O funcionário está reagindo ao preço. O proprietário está agindo com base no valor.
Fechando os loopes abertos, eu entendi que a concentração e a paciência não são apenas estratégias de investimento. São filosofias de vida que exigem um nível de confiança em seu próprio julgamento que o empregado não precisa ter. Se você está em um emprego, sua sobrevivência depende de seguir ordens e de ser aprovado. Se você é um proprietário, mesmo que seja apenas um proprietário minoritário através da bolsa, sua sobrevivência depende de sua capacidade de pensar de forma independente, de ir contra a maré e de manter a calma quando o mundo está desmoronando ao seu redor. A grande revelação final é que a mentalidade de Buffett não é sobre acumular riqueza, mas sobre acumular controle. Controle sobre suas emoções, não vendendo no pânico. Controle sobre seu tempo, não sendo escravo das flutuações diárias. E controle sobre seu capital, alocando-o apenas onde você tem uma convicção esmagadora. A riqueza é apenas o subproduto inevitável de operar com total controle e total responsabilidade. A conclusão é rápida, mas visceral. Parar de pensar como funcionário é parar de terceirizar sua responsabilidade, é internalizar a pontuação e começar a medir o sucesso não pelo seu contra-cheque, mas pela qualidade das decisões de alocação de tempo e capital que você toma quando ninguém está olhando. A partir de hoje, pare de calcular o quanto você vale por hora e comece a calcular o valor intrínseco do seu tempo ao longo da próxima década. Sua nova meta não é o próximo aumento salarial, é a próxima grande decisão de propriedade. Pense, qual decisão de alocação de capital eu faria hoje se soubesse que não poderia revisitar esta escolha por 10 anos? A resposta para essa pergunta é a primeira ação que você deve tomar agora. Eu percebi que a verdadeira armadilha mental em que a maioria das pessoas se encontra não é a da inatividade ou da falta de ambição, mas sim a da alocação de tempo e recursos sobre a ótica da submissão. É um ciclo vicioso, onde a segurança percebida do salário mensal se torna o maior inimigo do crescimento exponencial. O que nos prende, o que me prendeu por tanto tempo, foi a crença inabalável de que o meu esforço era o principal medidor de valor. Eu estava otimizando a exaustão, não o capital. Eu estava medindo meu sucesso em horas trabalhadas, em sacrifícios pessoais feitos sob o altar da folha de pagamento, enquanto o verdadeiro mestre do jogo, o verdadeiro arquiteto da riqueza sustentável, opera sobre uma métrica completamente diferente: a qualidade intrínseca das decisões e o retorno sobre o capital alocado. Warren Buffett não se preocupa em ser o mais ocupado. Ele se preocupa em ser o mais paciente e o mais perspicaz. O empregado gasta energia mental procurando maneiras de fazer mais coisas em menos tempo, ou de impressionar um superior com volume de trabalho. O investidor proprietário gasta energia mental procurando a única coisa que realmente vale a pena fazer, aquela que, se feita corretamente, anulará a necessidade de todas as outras. É a diferença abissal entre o otimizador de tarefas e o otimizador de capital. E é aqui que a transição se torna dolorosa e profundamente desconfortável. Você tem que desaprender a urgência. A cultura corporativa, a cultura do funcionário, é alimentada pela urgência artificial e pelo microgerenciamento. É um ambiente onde a velocidade é confundida com eficiência e a atividade é confundida com produtividade. Quando você se força a adotar a mentalidade de Buffett, você se torna uma figura quase alienígena no seu antigo universo. Você começa a ver a pressa dos outros como uma falha de análise, uma incapacidade de sentar-se quieto e permitir que a matemática do tempo faça o trabalho pesado. O segundo gancho, que me atingiu com a força de um soco no estômago, foi a revelação sobre o custo de oportunidade. Na mentalidade de funcionário, o custo de oportunidade é ignorado. Sua única preocupação é garantir a continuidade da fonte de renda atual. Você está tão focado em tapar os buracos do barco que esquece de olhar para o horizonte. Mas para Buffett, o custo de oportunidade é, talvez, o ativo mais valioso de todos. Não se trata apenas do dinheiro que você não gastou, trata-se do tempo que você não desperdiçou em algo medíocre. Trata-se da bala de prata que você guardou, esperando que o elefante branco passasse. Eu comecei a contextualizar isso na minha própria vida, examinando todas as decisões que eu havia tomado sob a perspectiva da segurança do funcionário. A compra do carro novo, um passivo depreciativo financiado com juros,
A aceitação daquele projeto lateral de baixo pagamento só porque era garantido. O tempo gasto em reuniões intermináveis que nunca geraram valor econômico real para o ativo que eu deveria estar construindo, minha própria liberdade financeira. Era uma lista de sacrifícios autoimpostos que eu havia disfarçado de responsabilidade. O problema central, o conflito que se desenrola diariamente em nossos cérebros, é que a sociedade recompensa o desempenho visível, enquanto o proprietário opera no reino da análise invisível. Ninguém te aplaude por passar 4 horas em silêncio lendo relatórios anuais ou por decidir não investir em algo quente porque o preço está muito acima do valor intrínseco. O funcionário quer o aplauso imediato, o bônus de Natal, a promoção visível. O proprietário quer o silêncio, o anonimato e, acima de tudo, a assimetria do risco a seu favor. Isso nos leva a um dos open loops mais cruciais na filosofia de Buffett, a diferença radical entre preço e valor. Para o funcionário, preço é a única coisa que importa, é o quanto ele recebe, salário, ou o quanto ele paga, contas. O valor é uma abstração. Para o proprietário, o preço é apenas a etiqueta momentânea, muitas vezes irracional, de algo. O valor, no entanto, é a capacidade futura e duradoura daquele ativo de gerar fluxo de caixa. Como empregados, nunca somos ensinados a calcular o valor intrínseco de nada, muito menos de uma empresa complexa. Somos treinados para aceitar o preço de mercado como a verdade absoluta. O mercado diz que a ação X vale 100, então ela vale 100. Fim da história. Buffett, através de seu mentor Ben Graham, nos ensinou que o mercado é, na melhor das hipóteses, um parceiro de negócios maníaco-depressivo, Mr. Market. Ele está lá para nos servir, não para nos guiar. O funcionário segue o senhor mercado, correndo atrás da próxima moda. O proprietário usa o senhor mercado para acumular ativos de qualidade a preços de liquidação quando o pânico se instala. O desenvolvimento deste entendimento exigiu uma reestruturação cognitiva completa, forçando-me a abandonar a medição de sucesso pela métrica da receita e a adotar a métrica do retorno sobre o capital investido. ROIC. Um funcionário pergunta: quanto dinheiro eu fiz este mês? Um proprietário pergunta: qual foi o retorno gerado pelo capital que eu mantive investido e qual foi a qualidade desse retorno? Comecei a aplicar o conceito de ROIC ao meu próprio tempo. Se eu gasto 1 hora do meu tempo, que é meu capital mais limitado e não renovável, em uma atividade, essa atividade deve gerar um retorno. Se essa hora for gasta em uma atividade que cria um ativo duradouro, aprender uma nova habilidade rara, escrever um código que automatiza um processo, pesquisar uma excelente oportunidade de investimento, o ROIC é infinito ou extremamente alto. Se for gasta respondendo a e-mails triviais ou navegando em mídias sociais, o ROIC é 0 ou negativo, pois consome energia e não cria valor futuro. Este é o cerne da disciplina de Buffett. A alocação de capital e tempo deve ser quase dolorosamente seletiva. A maioria das empresas e a maioria das pessoas são alocadoras de capital terríveis. Elas reinvestem lucros ou tempo em empreendimentos que só trazem um retorno marginalmente acima do custo do capital, ou pior, um retorno inferior ao que poderiam obter simplesmente comprando títulos do governo. O funcionário faz o mesmo, reinvestindo seu tempo livre em passatempos que o deprimem ou em empregos secundários que apenas aumentam a receita, mas não o patrimônio. A visão de Buffett é que você deve tratar cada dólar e cada hora como uma semente que só será plantada no solo mais fértil imaginável. E para identificar esse solo fértil, você precisa da ferramenta conceitual mais poderosa, o fosso econômico, Economic Moat. O conceito de fosso econômico é a antítese do pensamento de funcionário. Um empregado é treinado para aceitar que todos são substituíveis e que a competição é um estado natural e inevitável. O proprietário, ao contrário, só investe onde a competição é dificultada por barreiras impenetráveis. O fosso é o que protege o alto retorno sobre o capital investido de ser corroído pelo capitalismo selvagem. Comecei a traçar os diferentes tipos de fossos em meu ambiente. Vantagem de custo. Você pode fazer algo com um custo operacional tão baixo que ninguém pode competir. Como aplicar isso ao meu tempo? Tornar meu processo de trabalho tão eficiente que eu possa entregar o mesmo resultado em 1/5 do tempo, liberando capital de tempo.
Efeitos de rede. O produto se torna mais valioso à medida que mais pessoas o utilizam. Como aplicar isso à minha vida? Focar em construir uma rede profissional que se autoalimente, onde cada nova conexão amplifica o valor das conexões existentes. Intangíveis. Marcas poderosas, patentes ou licenças regulatórias. Como aplicar isso a mim? Construir uma reputação inatacável de integridade e excelência em uma área nichada. Altos custos de troca. É muito difícil ou caro para o cliente mudar para um concorrente. Como aplicar isso? Integrar-me tão profundamente aos processos de um cliente ou mercado que a minha remoção causaria uma dor operacional insuportável. O funcionário raramente pensa em termos de fosso, ele pensa em termos de esforço. Ele acha que se trabalhar mais horas, vencerá. O proprietário sabe que o trabalho árduo é facilmente replicável. O fosso, no entanto, é o que torna o seu sucesso não replicável, e é o que garante que, mesmo que você diminua a velocidade, o sistema continuará gerando retornos de forma protegida. Essa mudança de foco, do esforço para a proteção, foi um pattern interrupt violento. Lembro-me de uma situação específica em que um colega, sob a mentalidade puramente funcional, gastou semanas em um projeto que era tecnicamente complexo, mas que qualquer um com um treinamento básico poderia ter feito em 6 meses. Ele se orgulhava da complexidade técnica. O proprietário, no entanto, teria perguntado: esse projeto, mesmo que bem executado, tem um fosso? Ele aumenta a nossa barreira de entrada? Ele me dá poder de precificação? A resposta era não. Era apenas atividade. E por isso era uma alocação de capital e tempo pobre. É vital que compreendamos que a maior parte da nossa vida de funcionário é gasta trabalhando em projetos sem fosso, onde a única vantagem é o nosso tempo disponível para o trabalho. Assim que o tempo acaba, o valor gerado desaparece. Permito-me reengajar o tema central. O maior inimigo da sua liberdade financeira e da sua adoção da mentalidade de Buffett não é a falta de dinheiro, mas sim a tirania do pensamento de curto prazo, disfarçado de prudência e rotina. O funcionário vive sobre o horizonte do próximo mês, o proprietário vive sobre o horizonte das próximas 3 décadas, e é por isso que ele pode permitir-se ser radicalmente paciente. Este aprofundamento na alocação de capital e na identificação de fossos me levou a uma nova obsessão, a necessidade de criar um círculo de competência inegociável, outra ideia central de Buffett. O funcionário quer saber um pouco sobre tudo para se manter relevante no ambiente de trabalho. Ele valoriza a generalidade. O proprietário valoriza a especificidade profunda dentro de seu círculo e a humildade de permanecer fora do que ele não entende. O dilema é: a transição para a mentalidade de proprietário exige que você demita a si mesmo de ser um faz-tudo e se torne um especialista temível em um nicho. Você deve reduzir drasticamente o escopo do que você tenta entender para que você possa aumentar exponencialmente a profundidade do seu entendimento dentro desse escopo restrito. O clímax desta etapa de desenvolvimento foi a percepção clara de que a alocação de capital mais importante que Buffett faz não é em ações ou empresas, é na alocação de informação e tempo para pensar. Ele lê obsessivamente, não por diversão, mas para alimentar e refinar continuamente seu modelo de avaliação. O segredo não é uma fórmula, mas a dedicação quase monástica a melhorar a qualidade do seu filtro decisório. O proprietário sabe que a decisão de não investir é muitas vezes a decisão mais lucrativa. Ele está pagando o preço de manter o seu capital, tempo, dinheiro, líquido e pronto, esperando o momento de assimetria. O funcionário compelido a fazer algo para justificar seu salário está constantemente em movimento, constantemente investindo em ideias medíocres ou projetos ruins, apenas para satisfazer a necessidade psicológica de estar ocupado. A grande revelação é que a maior forma de alocação de capital é a autoalocação, o investimento incessante em sua capacidade de julgamento. Se você for um alocador de julgamento ruim, todos os seus recursos financeiros serão eventualmente destruídos. O tempo que Buffett passa isolado, lendo e pensando, não é ócio. É a manutenção mais crítica do ativo central da Berkshire Hathaway, o seu próprio cérebro. A partir desse ponto, não há mais como voltar atrás. Você não pode mais justificar a mediocridade do seu investimento de tempo ou dinheiro com a desculpa da rotina.
Você começa a ver cada minuto e cada real como um recurso precioso que deve ser guardado para o grande lance, para o investimento que realmente tem um fosso profundo e um preço irracionalmente baixo. A nossa jornada agora se concentra em refinar o círculo de competência e construir o fosso. Estamos operando no reino da otimização perpétua. Pense por um momento, qual é o seu fosso econômico pessoal? E o que você está lendo hoje que irá melhorar radicalmente a qualidade da sua próxima grande decisão? É disso que falaremos a seguir. O gancho final, a corrente que me prendia à mentalidade de funcionário, não era o salário, nem o bônus, e muito menos a estabilidade ilusória que a carteira assinada prometia. A verdadeira âncora era o medo de redefinir o que significava trabalho e, mais profundamente, o que significava vida. Eu havia escalado a montanha corporativa por anos, otimizando cada passo, ajustando meu currículo e maximizando o valor da minha hora. Cheguei ao topo, olhei para o abismo e percebi que a vista era magnífica, mas eu não possuía a montanha. Eu era apenas o zelador de um pico temporário. Esta foi a realização mais brutal e libertadora de toda a minha jornada pela mentalidade de Warren Buffett. Não era sobre quanto dinheiro eu conseguia acumular dentro do sistema, mas sobre quanta riqueza e liberdade eu conseguia acumular fora do sistema. Se Buffett passa a maior parte do tempo lendo, pensando e, crucialmente, esperando, por que eu estava tão ocupado correndo? O segundo gancho que me fisgou de vez foi entender o conceito de custo irrecuperável, sunk cost fallacy, aplicado à minha própria biografia. Eu investira 15 anos em um caminho. Mudar agora significava admitir que grande parte desse esforço fora desperdiçado, ou pelo menos mal direcionado, sobre a ótica da propriedade e do valor intrínseco. O funcionário, ao perceber a falha do sistema, tenta consertá-lo, pedindo um aumento, um cargo melhor ou trocando de empresa. O dono, ao perceber a falha, sai do negócio ou o reestrutura fundamentalmente. Eu precisava reestruturar fundamentalmente minha vida. Eu precisava parar de correr na esteira que eu próprio tinha ajudado a instalar e começar a construir o terreno sólido sobre meus pés. A contextualização rápida é que havíamos chegado ao ponto onde eu entendia que o tempo não era dinheiro, tempo era o único ativo irrecuperável. E a única maneira de respeitar esse ativo era usá-lo para construir outros ativos que trabalhassem para mim, perpetuamente. Buffett não trabalha por dinheiro, o dinheiro dele trabalha por ele. A diferença é sutil na linguagem, mas abissal na prática. O problema final e o conflito que tive que resolver internamente era a aceitação da incerteza. A mentalidade de funcionário se agarra à certeza do contra-cheque, sacrificando o potencial infinito pela segurança finita. Se eu abandonasse a carreira de alto nível, o que aconteceria se eu falhasse? E se os investimentos dessem errado? O funcionário tem medo de errar porque os erros significam demissão ou estagnação. O dono vê os erros como dados, como insumos para a próxima iteração de valor. Foi aqui que os open loops começaram a se fechar, com a última e talvez a mais poderosa lição de Buffett, a que define o comportamento dele, a analogia do cartão de 20 socos. Imagine que, ao longo de toda a sua carreira ou vida de investidor, você só pode tomar 20 decisões, 20 socos no cartão. Quando a 20ª decisão é tomada, o cartão é furado pela última vez e o jogo termina. O funcionário médio toma 20 decisões antes do almoço de segunda-feira. Qual roupa vestir, qual café comprar, como responder ao e-mail irritante, qual planilha priorizar, se deve aceitar o convite para o happy hour. Ele age com a mentalidade de que as oportunidades são infinitas e o tempo é substituível. Mas o que acontece quando você só tem 20 decisões que realmente importam? O desenvolvimento desta ideia forçou uma progressão escalada na minha forma de pensar. A escassez artificial imposta pelo cartão de 20 socos eleva o padrão de exigência para o nível máximo. Você não está mais procurando algo bom, ou razoável, ou estável. Você está procurando algo irresistível, algo que ofereça uma margem de segurança tão vasta que a decisão seja quase óbvia. Você não pode se dar ao luxo de investir tempo ou capital emocional em algo medíocre. Eu comecei a aplicar isso à minha própria vida. Se eu tivesse apenas 20 decisões de grande alavancagem restantes,
20 grandes investimentos de tempo, energia ou capital, quais seriam elas? 1. Não seria passar 3 horas por dia em reuniões onde eu não era o tomador de decisão final ou o proprietário do resultado. 2. Não seria me estressar com o feedback anual de desempenho que refletia mais a política interna do que o valor real que eu criava. 3. Seria investir tempo na aquisição de uma habilidade que compounding compondesse ao longo de 10 anos. 4. Seria dedicar capital a um ativo que gerasse renda passiva, não apenas renda ativa. O cartão de 20 socos é o antídoto definitivo para a doença da ocupação crônica, a praga do funcionário. O funcionário confunde movimento com progresso. O dono entende que inércia estratégica é frequentemente a melhor decisão. Buffett ensina que a inatividade, quando as oportunidades não são óbvias, é o que preserva o capital e a energia para quando o negócio perfeito aparecer. Isso foi um pattern interrupt gigantesco. Eu percebi que ao longo de toda a minha carreira, eu estava otimizando o tempo de reação. Eu me orgulhava de ser rápido em resolver problemas dos outros. O novo foco era otimizar o tempo de reflexão. O funcionário é recompensado por reagir. O dono é recompensado por antecipar e, frequentemente, por não fazer nada até que as probabilidades estejam esmagadoramente a seu favor. Esta transição de foco foi dolorosa. Ela exigiu que eu abandonasse o status de pessoa mais ocupada da sala. Meu valor, na minha nova mentalidade, não vinha da quantidade de tarefas concluídas, mas da qualidade das poucas, mas potentes decisões tomadas. Eu comecei a dizer não a quase tudo que não contribuísse diretamente para o meu patrimônio, minha liberdade, ou para o meu conhecimento, meu potencial futuro. Dizer não é o primeiro e mais importante investimento do dono. É proteger o seu capital mais valioso, o tempo. O reengajamento veio no momento em que entendi a verdadeira alavancagem. O funcionário busca a alavancagem salarial, um bônus maior. O dono busca a alavancagem de ativos, um negócio que gere retornos consistentes. O funcionário otimiza o input, horas trabalhadas. O dono otimiza o outcome, lucro e valor criado. Buffett otimiza o retorno sobre o capital próprio, ROI. Eu precisava otimizar o retorno sobre o meu capital de vida, ROI. Chegamos ao clímax. A grande revelação não é uma fórmula secreta de investimento, mas a síntese de todas as lições de Buffett, aplicada ao indivíduo. Você deve ser o acionista majoritário da sua própria existência. Se você tivesse que vender uma parte de si mesmo no mercado, qual seria o seu valor intrínseco? O funcionário calcula seu valor intrínseco pelo seu salário anual e seu pacote de benefícios. Seu valor é uma função da negociação e das condições atuais do mercado de trabalho. O dono calcula seu valor intrínseco pela soma de seus ativos, a taxa de retorno desses ativos e a previsibilidade desse fluxo de caixa. O seu valor é uma função da sua capacidade de gerar valor de forma independente e autônoma. O segredo final de Buffett não é o estoque que ele compra, mas o comportamento implacável de propriedade que ele adota. Ele só investe em coisas que entende, que pode prever e que prometem uma taxa de retorno satisfatória por um longo período. Agora, aplique isso a você. Quantos anos, meses ou semanas você investiu em coisas que você não entendia totalmente, que não podia prever e que não lhe dariam um retorno satisfatório daqui a 10 anos? A resposta, no meu caso, era deprimentemente alta. Fechando o loop do cartão de 20 socos, a lição não é apenas sobre ser seletivo com o dinheiro, mas ser brutalmente seletivo com sua atenção, sua energia e seu foco. Cada decisão de onde investir sua energia deve ser tratada como uma compra de ações de Berkshire Hathaway. Deve ser de alta qualidade, subavaliada e mantida para sempre. A estabilidade do funcionário é uma miragem, pois depende da boa vontade de um empregador, das condições do mercado e da relevância contínua das suas habilidades. A estabilidade do dono é real, pois ela reside na diversificação de ativos e na capacidade inata de criar valor a partir do zero. O funcionário busca a aposentadoria para finalmente ter liberdade. O dono constrói a liberdade todos os dias, através da propriedade. A conclusão definitiva é um retorno ao conceito de juros compostos. Buffett não apenas acredita em juros compostos financeiros. Ele vive o juro composto do conhecimento, do caráter e da reputação.
Cada decisão tomada sob a ótica de um proprietário, cada vez que você escolhe construir um ativo em vez de alugar seu tempo, adiciona-se exponencialmente ao seu patrimônio líquido existencial. A mentalidade de funcionário busca maximizar a recompensa de curto prazo, o próximo aumento. A mentalidade de dono busca maximizar o valor de longo prazo, o crescimento perpétuo do ativo. O funcionário vende sementes hoje para pagar o aluguel. O dono planta as sementes hoje para colher uma floresta amanhã. E o mais importante, a única diferença entre você e Warren Buffett é o estoque de tempo investido e a filosofia por trás desse investimento. Ele começou jovem e nunca se desviou. Não há atalhos, mas há um caminho claro. Pare de negociar tempo por dinheiro e comece a negociar tempo por valor permanente. A verdadeira virada de chave foi internalizar que o maior risco não é tentar e falhar. O maior risco é ter sucesso em algo que não vale a pena para você no longo prazo. Eu estava no auge da minha carreira, mas no fundo eu estava falhando em meu objetivo de vida, a soberania pessoal e financeira. A lição final e abrangente, o payoff de toda essa jornada, é simples, mas profundamente difícil de executar. Compre, não alugue. Compre ativos, compre tempo, compre liberdade. Pare de alugar sua mente e seu melhor esforço para alguém que possui o resultado final. A partir de agora, cada hora que você gasta deve ser contabilizada não como tempo de trabalho, mas como um investimento. Se você está investindo em algo que não pode possuir, você está se comportando como um funcionário. Se você está investindo em algo que permanecerá seu e crescerá exponencialmente, você está agindo como um dono. Eu deixei para trás o salário previsível, a identidade corporativa e o falso conforto da segurança. O que eu ganhei em troca foi algo que o dinheiro do contra-cheque jamais poderia comprar: a propriedade total e irrestrita da minha própria máquina de valor. Portanto, aqui está a chamada específica para a ação, a CTA, o teste final da sua nova mentalidade. Pegue um caderno agora mesmo e desenhe um balanço patrimonial. De um lado, liste seus passivos, dívidas, obrigações que consomem seu tempo e capital. Do outro, liste seus ativos. Mas faça isso com a lente de Buffett. Quais ativos na sua vida, financeiros, intelectuais, de relacionamento ou de habilidade, gerariam valor contínuo e crescente, mesmo se você parasse de trabalhar por um ano? Se a resposta for muito poucos ou apenas meu salário, você está operando com um patrimônio líquido negativo de liberdade. A partir de hoje, pare de calcular o seu valor hora e comece a calcular o seu patrimônio do dono. Invista apenas nos ativos que você teria coragem de furar um dos seus 20 socos. A mentalidade de Warren Buffett não é apenas sobre como investir dinheiro, é sobre como investir a única coisa que ele e você nunca poderá comprar de volta: o seu tempo de vida. Torne-se o acionista majoritário da sua existência. É o melhor investimento que você fará.